Eduardo Bolsonaro coloca a boca no trombone e revela toda a verdade das articulações que estão acontecendo nos bastidores da Casa Branca. Aqui neste vídeo ele vai revelar quem vai ser sancionado pelos Estados Unidos, vai trazer informações importantíssimas e ainda vai falar o que está acontecendo com ele por trás dos bastidores. Mas não é só isso não. Ainda tem uma informação de Elon Musk. É isso mesmo, ele resolveu colocar a boca no trombone e entregar a corrupção. Então, gente, prepare-se para um vídeo sem filtros, aonde Eduardo Bolsonaro chega chegando com os dois pés no peito da esquerda e ele não se intimida, mesmo depois de Alexandre de Moraes querer tirar o seu passaporte junto com o PT em uma trama diabólica para calar o nosso deputado. E olhem o que ele vai dizer. E tudo que a mídia não quer que vocês saibam, mas vocês vão saber agora neste vídeo. Verdade, Ana Paula, vão tentar me brecar. Isso daí é um sinal de desespero deles. Mas, por exemplo, eu sei que você tem contato com pessoas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? É aí seu vizinho de San Diego, o deputado federal Darrell Issa. E eu pergunto, o que eles vão fazer contra você, Ana Paula? Vão cancelar o seu passaporte, igual fizeram com Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo? A gente até espera que isso daí ocorra, né? A história ela mostra pra gente que uma ditadura, antes dela cair, ela tenta fazer os últimos apelos. Ela tenta dobrar pelas últimas oportunidades as suas apostas. Mas isso daí acaba não tendo efeito prático. Né? Mais uma vez, vocês imaginam só, um ministro da Suprema Corte brasileira, que todo mundo sabe o que está fazendo, as atrocidades que está cometendo, né? Deixou o Jair Bolsonaro inelegível porque se encontrou com embaixadores, porque fez um discurso de um carro de som no 7 de setembro. Uma pessoa que está jogando senhorinhas na cadeia. Uma pessoa que não segue devido ao processo legal. Uma pessoa que faz o interrogatório dos delatores, como Mauro Cid. Algo que a lei expressamente prevê como ilegal e passível de anular todas as provas. Uma pessoa que está abrindo inquéritos. Eu, quando eu fiz faculdade de Direito lá na FRJ, no Rio de Janeiro, né, tenho a minha OAB também, sou advogado, eu fui ensinado de que o processo judicialiforme tinha acabado no regime militar, né, como eles dizem, na ditadura militar. Mas agora, quando o cliente, quando o réu é do espectro da direita, parece que tudo pode. Não, não é assim. A gente chegou a um ponto onde não existe mais retorno. O Alexandre de Moraes, ele não vai parar de perseguir, ele não tem outra saída. Ele sempre dobrará a aposta. É por isso que eu acho que é provável que ele vá, sim, caçar, né, apreender o meu passaporte. Porque ele já fez isso no passado, né, sem autorização, ou melhor, com parecer contrário da PGR. Ele fez uma operação da Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2024, onde a PGR falou: não faça-se esse mandado, não cumpra-se essa determinação. Ele ainda se atropelou a PGR, foi lá e fez. Se a gente olhar o inquérito das fake news, né, ou o inquérito do fim do mundo, como a juíza Ludmila Lins Grilo fez muito bem ao confeccionar um livro sobre esse assunto, esse inquérito foi aberto em 2019, de ofício, pelo então presidente Toffoli. Não foi pedido uma apreciação da PGR. E sem distribuição, ele mandou que o relator desse inquérito fosse Alexandre de Moraes. E até hoje esse inquérito não tem solução. A gente está falando de 6 anos de investigação aberta, onde a vida minha, dos meus familiares, das pessoas do governo, né, do Anderson Torres, do Braga Neto, do Cid, do Bolsonaro, foi toda colocada de cabeça para baixo. Até mesmo o médico, informação em primeira mão para vocês aqui, até mesmo o médico de Jair Bolsonaro, o doutor Camarinha, foi interrogado pelo FBI aqui nos Estados Unidos. Não foi por carta rogatória, que é o meio constitucional oficial, não. Foi através de uma parceria, provavelmente de boca para boca, entre os policiais federais da Gestapo de Alexandre de Moraes, que estão sob o comando do Fábio Chor e antes estavam sob o comando da delegada Denise, entrando em contato com o FBI e ligando para as pessoas. Ligaram para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo exigiu: calma aí, quer falar comigo? Carta rogatória. Eu sou o quê? Testemunha? Eu sou acusado? Lembra também o caso do Jason Miller em 2021. Não sabia se era testemunha ou se era acusado quando o Alexandre de Moraes mandou a PF parar ele no aeroporto de Brasília em 2021. Né? O Jason Miller, que é ex-assessor da Casa Branca e hoje em dia é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora, que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que tá fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou: Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez. Você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Então vamos lá, você comprou briga com o homem mais poderoso do mundo, que agora está adiante do caso da USAID, né, explanando para o mundo como é que funciona o complexo industrial de censura. A sua esposa xingou esse cara.
os seus ministros seguem criticando o Trump de tudo quanto é lado. O presidente do país diz que uma possível eleição do Trump, né, antes da eleição dele em 5 de novembro, seria uma nova face do nazifascismo no mundo. Aí você tem Lula protegendo o Hamas, falando que vai acabar com o padrão dólar, que vai criar uma moeda dos BRICS. E tudo isso daí, até mesmo a reunião do Zelensky com o Trump, o Lula veio a público para criticar. Depois as pessoas falam que eu não tinha maturidade para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Então esse Dream Team de inimigos que o Alexandre de Moraes conseguiu formar vai acabar com a reputação dele, vai fazer alguma coisa contra ele. E a gente só está falando de um dos casos. A gente está aqui principalmente focado nessa questão da censura. Você sabe, Ana Paula, se quiser comentar, a tendência do Senado americano é resgatar aqueles navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro. Navios sancionados pelos Estados Unidos. Tem o caso do Felipe Martins. Tem o retorno dessa nova legislatura do Twitter Files Brasil. Então tem muitas possibilidades para Alexandre de Moraes ser... Realmente, né, gente? E falando em caso Felipe Martins, a situação está pior do que eles imaginavam. E o pior, segundo esses jornalistas, Ana Paula Henkel e também Eduardo Bolsonaro, o pior está por vir. Eduardo, por enquanto, o Alexandre está sendo cobrado pelos abusos cometidos contra o X e Rumble. Quando o governo americano investigar a armação contra o Felipe Martins, você acha que a situação pode ficar pior para o Alexandre de Moraes? Já está investigando, Eu acredito que viu? sim. Pois é. A Ana, se quiser complementar, mas sim, matérias da imprensa dão conta, inclusive, que a advogada dele encontrou-se já com Marco Rubio. Isso aí está indo adiante e não é uma investigação muito difícil de ser feita. O que eu gostaria é que esse caso do Felipe Martins fosse passado para dentro do Congresso, para que a gente tivesse as oitivas dos burocratas da imigração americana que fizeram essa inserção. Eu vou dar aqui a chance o benefício da dúvida, né, e vou falar em suspeição de falsificação de entrada de Felipe Martins em território americano. Mas, né, tudo leva a crer que é isso daí. Inclusive o relatório final da Polícia Federal, ele fala basicamente que, não, o Felipe Martins nunca esteve em solo americano, mas ele então forjou a entrada dele para confundir as autoridades brasileiras que, pensando que Felipe estivesse nos Estados Unidos, não tentariam procurá-lo no Brasil. Isso tudo por conta de uma minuta de golpe que nunca apareceu também, né? Criaram a narrativa, o Felipe arquitetou o golpe. Que golpe? Né? Que o presidente Jair Bolsonaro esperou sair da presidência para, num domingo de janeiro, quando ele estava lá na Disney, enviar velhinhas e pessoas desarmadas para fazer um golpe de Estado, e no momento do desenrolar do golpe, ele começou a tuitar, dizendo para as pessoas voltarem para casa? Pelo amor de Deus, né? Mas esse caso do Felipe Martins, eu acho que vai dar muita dor de cabeça ainda. É um caso que depende apenas do Poder Executivo, está dentro do plano de governo do Donald Trump. Quando ele fala, né, em drenar o pântano, ele está falando basicamente em demitir o máximo de burocratas possível que tiveram uma atuação ideológica. Eu só gostaria de finalizar aqui ressaltando que enquanto Felipe Martins estava preso, Alexandre de Moraes ofereceu para ele, né, um documento para ele assinar para ter acesso a todos os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Se o Felipe Martins assinasse esse acordo, né, essa quase delação premiada, vamos assim dizer, né, para permitir o acesso a esses dados migratórios dele nos Estados Unidos, a resposta americana naquele momento seria de que sim, ele deu entrada no aeroporto de Orlando, porque é a inserção falsa que estava constando lá. Então, Felipe Martins ele não assinou, graças a Deus, esse papel. Depois o Alexandre de Moraes viu-se ali pressionado a liberá-lo, porque é uma prisão preventiva que já passou dos 6 meses de prisão. E agora a gente está tratando desse negócio dentro da esfera aqui dos Estados Unidos. Tá aí, gente, como vocês podem ver, a situação é muito pior do que eles imaginam. Na verdade, eles sabem, é total desespero. E olhem isso agora que eu vou mostrar para vocês verem como eles estão desesperados. Até mesmo porque, segundo Eduardo Bolsonaro, mais pessoas vão entrar na lista e no alvo dos Estados Unidos. Olhem o que ele disse. Ninguém imaginaria que o Trump seria eleito e que a gente estaria vivendo agora uma clara situação onde o Alexandre de Moraes pode ser sancionado, né? Seja através da Lei Magnitsky ou das sanções OFAC, que é a sigla em inglês para Escritório Internacional de Controle Financeiro. Então, lá atrás, ocorreu meio que um acordo, é o que eu imagino, né? É a única hipótese que eu consigo pensar. Então, lá atrás ocorreu algum acordo, onde falaram, tudo bem, Alexandre, você é o ponta de frente, vai lá, bota a cara, faz o que for,
e a gente vai estar aqui atrás te dando respaldo. Só que agora a coisa foi longe demais, né? E aí realmente existe essa hipótese de que outras pessoas, para além do Alexandre de Moraes, também sejam dragadas para essa esfera de sanções. Eu, obviamente, não falo pelo governo norte-americano, né? Eu não posso cravar aqui quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu acho que é muito provável que acontecerá. E como eu estou falando, eu estou traçando paralelos, precedentes abertos agora, nesse atual governo Donald Trump, né, com a sanção, por exemplo, do Karim Khan, que é o procurador do Tribunal Penal Internacional. Mas a gente não precisa exercitar tanto a imaginação. Os Estados Unidos já sancionou ministros da Suprema Corte de outros países, né, juízes eleitorais da Nicarágua, né, o ministro do STF da Venezuela, o Michael Moreno. Então são pessoas que, no final do dia, acabam não podendo sair do seu próprio país e não conseguem abrir uma conta bancária, porque o banco que abre uma conta para pessoas sancionadas, ele acaba, né, tendo problemas também com o sistema financeiro mundial, né, acaba não podendo usar as comercializações através de SWIFT, né, porque quando você compra uma blusinha da Shein e ela vem lá da China, você talvez possa até não imaginar, mas nessa transação, para a execução dela, para a liquidação dela, em algum momento, isso vai passar para um supercomputador dos Estados Unidos. Isso vai precisar de um código automático SWIFT. E aí você vê que a sua compra não vai ser realizada. E as sanções OFAC, vale a pena dizer, todas as pessoas que contratam com um sancionado ou que têm alguma relação de proximidade com ele, também tomam as mesmas penalidades. Então a pessoa se torna uma leprosa, né? Ela realmente, né, a palavra popular apropriada é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes ele vai poder estar milionário, que ele não vai conseguir gastar esse dinheiro dele. Ele vai ter problemas, por exemplo, né, para entrar em outros países. Se você tiver um visto americano, você pode entrar no México, você pode entrar na Indonésia, você pode ir para vários outros países, porque os sistemas migratórios internacionais eles se comunicam. Então, assim, quando uma pessoa está em alguma espécie de lista negra, né, de um sistema de impedidos, esses sistemas também se comunicam com os Estados Unidos. Então, talvez o Alexandre de Moraes tenha problemas para ir para outros países. Acabou-se, já acabou. Aquele período dele ficar dando palestra, falando de democracia e liberdade. Sequer ele vai conseguir agora ouvir as críticas dos brasileiros em Nova York, quando ele for lá participar de um evento do LIDE do João Dória, por exemplo. Então, as coisas estão mudando. Claro, isso exige sacrifício. Estão pedindo aí 40 anos de prisão para o Jair Bolsonaro, né? Estão usando o pessoal do 8 de janeiro como meio para se criar uma narrativa que justifique uma prisão do Jair Bolsonaro, tirando ele da corrida presidencial de 2026, né, o líder das pesquisas, para ver se dão um fôlego ao governo Lula e também para ver se eles solidificam, né, se eles finalizam essa trajetória de poder e passem, de fato, a transformar o Brasil na Venezuela. Eu espero que não, e eu trabalho para que o Brasil sofra essa quimioterapia agora. Gente, aqui Eduardo Bolsonaro foi perfeito, revelou tudo, e é o que ele falou, né, às custas de muito sofrimento. Bolsonaro, eles estão pedindo 40 anos de prisão em algo que nem mesmo aconteceu. Essa história de caronchinha, né, que eles vêm com essa história de golpe daqui, mas o povo já acordou. O povo nem quer saber disso, porque o povo tá vendo que isso não é verdade, mas eles continuam insistindo. Como eles viram que não colou, agora essa história de tentar tirar Eduardo Bolsonaro da jogada. Vocês já imaginaram, porque ainda nem chegou ainda, gente, aquele relatório da OEA. E se ele vier com críticas, tudo vai piorar. E é o que disse Eduardo Bolsonaro, ele pode ser milionário, mas não vai conseguir usar o seu dinheiro. Já não pode sair, né? Em lugar nenhum, porque o povo é totalmente contra essas arbitrariedades advindas dos ministros do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que é julgador, é juiz, é vítima, é tudo ao mesmo tempo. Deveria ficar só um no STF, né? Que tudo é resolvido por ele. Infelizmente, gente, estamos vivendo isso no Brasil. E eles vêm dizer que aqui é uma democracia? É lógico que não, né? E agora, olhem essa notícia diretamente dos Estados Unidos de Elon Musk. Olá, pessoal! Passando para lembrar que esse canal é apoiado por você. Sim, por você que nos assiste. Mas a situação está ficando um pouco difícil. Devido aos temas bem delicados que nós trazemos sobre Alexandre de Moraes e também sobre a esquerda e o sistema, estamos com poucos alcance e temos custos altíssimos com edições, também com pesquisas para melhor trazer conteúdos para vocês. Estamos precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Mas antes, olhem o que diz Rodrigo Constantino para Alexandre de Moraes.
Coragem verdadeira. Constantino, além de estar enfrentando um câncer agressivo, ele diz que não vai se fazer intimidado. Gente, vamos perceber a força desse jornalista e vamos fazer como ele. Ter fé e continuar a lutar pelo nosso Brasil. E olhem que motivação. Olhem para vocês verem que demonstração de força diante de um momento tão difícil que ele está passando. É que nem o livro do Hayek, né, O Caminho da Servidão, que ele começa com uma epígrafe atribuída ao David Hume, né? A liberdade nunca é perdida de uma só vez, ela vai que nem salame fatiado, né? Nós não podemos aceitar isso, nós não vamos desistir. Eu conversava até antes, quando eu fiz o convite para o deputado Eduardo Bolsonaro participar, eu pedi essas desculpas que eu pedi em público aqui, que eu reconheço que ele tem feito uma brilhante articulação e eu fui crítico lá atrás desse apontamento dele nesse papel, e ele virou e falou, não, tá tudo bem, ele falou, pô, você tem demonstrado uma garra no meio de um câncer. Meus amigos, de novo, tem alguns colegas meus, alguns amigos que com muita boa intenção falam, agora cuidado, eu vejo que sua jugular assalto, você fala do Alexandre de Moraes, vai cuidar da sua saúde, tudo, mas não dá, tá tudo misturado. Eu vou o quê? Eu vou ficar de braço cruzado, relaxando e meditando apenas enquanto o Brasil está na mão dessa turma que faz isso com as pessoas sérias, né, que persegue os inocentes? Não dá, eu não sou feito desse material. Eu sou soldado, eu sou guerreiro. Né, eu vou até os últimos dias das minhas energias, eu vou lutar, né, contra os lobos que querem explorar as ovelhas. Você pode ser ovelha, você pode ser lobo, que não tem aptidão, ou você pode ser pastor, você pode tentar defender a ovelha de lobo. Né? De novo, nós vamos lutar. Aqui, na quinta temporada do 4x4, nós estamos dando voz com independência, coragem, que não é aquele personagem do cachorro que representa o Alexandre de Moraes, né? Eu sou o coragem. É muito fácil ele ter coragem do lugar que ele está, né? Protegido, blindado, sem nem é o Clube Pinheiro, mais ele pode ir. Né? Ele não tem coragem em coisa alguma. Ele é covarde. Alexandre de Moraes é covarde. Aqui nós temos coragem de dizer que ele é covarde e de mostrar as covardias que ele comete, como um bom psicopata que parece ser. Então, aqui, meus amigos, a gente precisa do apoio de vocês. Aqui não tem USAID, aqui não tem ONG do Soros, aqui não tem dinheiro de estatal que está dando rombo trans porque virou lucro na concepção do PT. Aqui são vocês que garantem a manutenção do programa. É isso, gente. Olha que demonstração de força, de coragem, enquanto muitos querem desistir. Diante de um câncer, ele está pedindo para a gente não desistir. E não vamos desistir. E agora, olhem essa notícia. Elon Musk denuncia o maior escândalo de corrupção da história e a mídia silencia. É simplesmente avassaladora a exposição de Elon Musk fez sobre a ineficiência e o desperdício do governo americano ao realizar uma autoria nas contas públicas. O relato foi feito no podcast Joe Rogan. Há pelo menos 200 bilhões em cheque em branco do Tesouro por ano, sem que se saiba quem foram pagos. Além disso, dezenas de bilhões de dólares são pagos a ONGs, no que Musk chamou de maior escândalo de corrupção da história. Ele citou George Soros como um hacker do sistema que investe 10 milhões em uma ONG, depois de extrair centenas de milhões do governo americano para a mesma ONG, beneficiando seus interesses e os de seus parceiros de esquerda. Musk disse que se executivo de empresas de capital aberto gerissem negócios assim, estariam presos por fraude. Mais impressionante que revelações de Musk é o silêncio da imprensa sobre esse escândalo. Porém, é compreensível, a imprensa é apenas um órgão de propaganda desse esquema, beneficiada diretamente por ele. Se o governo americano está assim, vocês já imaginaram aqui no Brasil? Fica para sua reflexão e deixei também o vídeo de Rodrigo Constantino para a reflexão de cada um de vocês. Gente, não vamos desistir. Vamos nos unir, povo conservador. Todo poder emana do povo. Vamos fazer oração, vamos pedir a Deus, que é o único que pode mudar a história do nosso Brasil. E assim como aconteceu nos Estados Unidos, nós também vamos cantar o hino da vitória aqui no Brasil e Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026. Vale lembrar que a política é uma caixinha de surpresa e tudo pode mudar. E vocês, se vocês assim como eu acreditam nisso e têm fé em Deus, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever no nosso canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Também gostaria de agradecer o seu Lauro Jardim por nos apoiar. E se você puder nos apoiar, será muito bem-vindo.
Muito obrigada a todos, eu agradeço a cada um de vocês. Quem não puder apoiar, ore por nós, nos coloque em suas orações, porque, gente, realmente trazer conteúdos de direita e bater de frente desta maneira é bem complicado. Bom, este foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até um próximo react.